capítulo 25 do livro de Gênesis. Abraão, quando nasceu seu filho, tinha 100 anos. Quando seu filho casou, seu filho estava com 40. Ele morreu com 175 ou 180. Então você descobre que a vida é boa. Lembrando aos irmãos que quando eu falo assim não é nada pejorativo, é só para dizer que a vida ela é importante. Você não deve nunca perder a motivação de viver. Eu sou uma pessoa que gosta de viver. Eu acho a vida um presente de Deus. E enquanto eu puder curtir a vida que Ele me deu, vou curtir, porque eu sou grato a Deus pela vida, pelo prazer de viver, de realizar as coisas. Eu gosto. No capítulo 25, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu, ao ler esse texto já várias vezes, conheço mais ou menos, razoavelmente bem, mas eu senti assim uma tristeza muito grande, que você vai ver a razão agora dentro dessa leitura. Descendentes de Abraão e Quetura. Quetura foi uma outra pessoa depois da morte da mulher. Desposou Abraão uma mulher chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Josã gerou Zebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, ou Efá, está grifado, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Ouça bem o detalhe. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas, concubina é aquela mulher que não foi casada com ele, mas que era permitida por lei. Naquele tempo você ter outras famílias. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu a ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Em outras palavras, separar para cada um para sua região, para não impedir a vida de Isaque na sua jornada. Continuando a leitura. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no, olha que coisa bonita, Ismael, seu primeiro filho, seus filhos sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Magpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro de Manré. O campo de Abraão, no campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, a sua mulher. Detalhe neste verso 11, por gentileza. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Laai-Roi. Senhor amado, esta é a tua palavra e nós estamos aqui como passarinhos que aguarda o papai no ninho para trazer o alimento. E que nós possamos, Senhor, ter sempre o apetite, o desejo de aprender. O desejo, ó Pai, de conhecer melhor. Não sermos doutores, mas pelo menos conhecermos razoavelmente a Tua palavra, porque nós estamos inseridos dentro desta palavra.
Abençoa, portanto, a todos que vão comungar esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Abraão foi um homem notável e foi até o fim da sua jornada. E serve como para nós um modelo. Ele foi até o final. Você não viu Abraão parar. Ele seguiu a sua jornada desde o dia em que o Senhor tirou do meio dos seus parentes e disse: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali nós temos o primeiro passo da fé. Ele é chamado, portanto, do pai da fé. Por quê? Porque saiu da sua região, deixou tudo para ir a uma visão não dele, mas de Deus. Deus tinha uma visão para ele que ele não sabia, e ele acreditou nesta visão que Deus tinha, e ele obedeceu. Ao falar desta aliança, nós não estamos vendo aqui, irmãos, uma história que se perdeu no tempo, porque nós estamos realmente revendo os princípios que Deus estabeleceu para todas as gerações, até o fechamento que vai acontecer na vinda de Cristo. Isso é muito importante você colocar isso lá dentro do seu coração. Nós não estamos falando aqui de uma história vazia que termina, não. É uma história que teve o princípio, teve meio, mesmo Abraão morrendo. Estou falando um pouco alto. Mesmo Abraão morrendo, a história não parou. Por que não parou? Porque ela tinha alicerces. Ela tinha por trás dele quem ordenou. Portanto, não é uma história para a gente, aquilo foi no tempo passado. Há pessoas que têm grande resistência com o Velho Testamento, achando, não, mas agora nós estamos na graça de Jesus. Tudo bem. Você pensa que Jesus nasceu por acaso? Ele vem da história. Se não existisse o Velho Testamento, como é que você ia saber sobre Jesus? Se o Velho Testamento é que vem mostrando. E a segunda pergunta, por que negar então que nós não devemos mais olhar para o Velho Testamento? Eu vejo que isso aí tem alguns conflitos que nós precisamos realmente entender para a nossa própria edificação. Abraão, um patriarca, que sua morte não o destruiu. Ouça bem, Abraão, um patriarca, que a sua morte não o destruiu, pois ele é até hoje uma referência para todos os cristãos, pois nós estamos inseridos na própria vida dele. Não existe cristianismo sem passar pela história de Abraão. E eu vou te dar um exemplo que Jesus mencionou. E eu quero te convidar, prenda essa páginazinha assim, conforme eu estou fazendo aqui com lenço ou alguma coisa. Se você puder, vai ao Evangelho de São Lucas. Eu falei sobre este aspecto aqui na próxima quinta-feira passada. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Fala de Zaqueu. Olhando assim uma história, para não é o Zaqueu, aquele camarada que trepou na árvore. É muito mais do que isso. Não é só subir na árvore. O que o fez subir é o que é mais importante do que subir na árvore. O que fez, o que o levou, não é o que eu vou falar esta manhã, que também podia falar. Mas eu quero que você leia o que Jesus falou no capítulo 19,
Está escrito assim. Dentro desse texto, versículo 7, para você melhorar um pouquinho. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Estavam censurando porque Jesus disse: ô Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. E o pessoal, mas ele é pecador, como é que Jesus vai para a casa do pecador? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, 2 pontos. O que ele disse? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aqui você tem o versículo que eu queria que você prestasse atenção. Leia o versículo 9, diz assim: então, quem falou? Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o quê? Filho de Abraão. Por quê? Ele entrou na promessa. Por que ele entrou na promessa? Porque quando ele disse, resolvo dar aos pobres metade, se algum defraudar, ele diz, ali houve a conversão deste homem, houve a mudança da vida deste homem, e com a sua conversão, ele entra dentro da família de Abraão, que nós estamos falando no Velho Testamento. Então ele entrou dentro desta família, porque ninguém se torna um cristão se ele não for na descendência de Abraão. Por isso que o Senhor disse que nenhum nome é dado entre os homens o qual possa ser salvo. Ninguém. Não existe outro Salvador a não ser Jesus. Por isso Jesus disse dentro do texto aí, este também, com esta mudança, com esta conversão, ele se tornou filho de Abraão. Então, filho de Abraão são todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, que estão dentro desta aliança de promessa de salvação. É importante, eu estou falando assim para você, eu sei que você já sabe, mas nunca é demais a gente saber um pouquinho mais, não é isso? Terceiro aspecto, pode voltar lá para o outro texto. Abraão, este grande servo de Deus, ele cumpre a sua missão, andando sempre em obediência ao Senhor. Ele morreu, mas antes de morrer, que coisa fantástica, antes de passar o bastão para Isaac, ele deixa tudo organizado para o seu filho. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele que em ti serão abençoadas todas as famílias, e a vida de Abraão, o seu trabalho foi trabalhar as gerações futuras. Daí nós sermos filhos de Abraão. Por quê? Porque foi as gerações que ele veio preparando para nós. Quarto aspecto, Abraão, antes de partir rumo ao lar celestial, ele viu o casamento de Isaac e viu os seus netos, Jacó e Esaú. Agora ele sabia que estava garantido as promessas com aliança. Isso é muito importante. Eu fiquei analisando a preocupação deste homem de Deus. Ele não foi um homem vazio, não. Ele sabia o que Deus queria, ele tinha convicção como seria. E o que aconteceu então? Ele preparou. Então ele, aqui no capítulo 28 do mesmo livro, você descobre, virando uma página você vai achar, no capítulo 28,
diz a palavra do Senhor, o cuidado que este homem teve. Ele disse assim: Isaac chamou a Jacó. Quem é Isaac? Quem é Isaac? Filho de Abraão. Quando Abraão morreu, deixou o seu filho preparado. Olha que coisa fantástica, tinha Isaac 40 anos, quando o seu pai chamou: meu filho, está na hora de você providenciar a sua família, porque é da sua família que vai acontecer a sucessão, a sua família. Eu sei que eu estou falando lento e tem gente que está até com sono, tudo bem, mas você segura um pouquinho aí, um bocadinho, eu já vou terminar. Então no capítulo 28 você vê, Isaac chamou Jacó, dando-lhes a sua bênção, e lhes ordenou, dizendo o quê? Leia: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E no verso 3, olha a importância disso aqui, meus irmãos. O que ele diz aqui no verso 3? E o Deus Todo-Poderoso te abençoe. E mais o que? A bênção da fertilidade. Faça fecundo. Mais o que? Te multiplique, para que venha a ser uma multidão. Por quê? Porque era a mesma promessa que Abraão recebeu. Então eu estou dizendo aqui que essas bênçãos foram transferidas de gerações para gerações. E aqui você vai descobrir o que aconteceu mais tarde, do resultado do casamento de Jacó. Então este será um assunto para outra oportunidade. Então Abraão, antes de partir rumo ao seu lar celestial, ele viu o casamento de Isaac, e ele viu os seus netos, Jacó, que era o filho que iria suceder, e também a Esaú. Agora ele sabia que estava garantido ou garantida as promessas da aliança, porque tudo isto tem resultado como a aliança feita pelo Senhor. Daí a importância de nós aprendermos sobre as alianças, é de suma importância. Então vemos, Deus abençoou a Isaac. Quando você ler neste outro versículo que nós lemos no capítulo 25, eu sempre digo aos irmãos, quando você ler as escrituras, não leia passando por cima de qualquer maneira, não. Leia o contexto do assunto, para que você entenda. Depois da morte, verso 11, olha que coisa fantástica, no capítulo 25, verso 11. Depois da morte de Abraão, o que aconteceu? Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava nesta região de Beer-Lahai, que eu não sei onde fica, mas o mapa vai dizer exatamente isto. E aqui nós temos os descendentes de Ismael, que também teve uma descendência, que não é o caso, nós não vamos parar para isso agora. Isaac chama Jacó e diz: meu filho, é chegado o momento de você buscar uma esposa. E que você descobre dentro deste assunto aqui todo, que para se tornar filho desta aliança, foi preciso haver este trabalho tão bonito dos líderes, no caso Abraão, que não deixou que seus filhos procurassem uma mulher que não fosse dentro da mesma descendência.
Agora pergunta a você, como você se sentiria hoje? Quantos aqui tem 20 anos? Levanta a mão. 20, levanta a mão. Aqui só tem gente com mais juízo, meu Deus do céu. 25 anos, quem tem mais ou menos 25 anos? Rapaz, nós estamos aqui, só tem uns dinossauros. Ou tem gente que está negando. Vamos pensar que você tenha 25 anos. E seu pai chega para você e fala assim, vou inventar um nome que não existe. Mário, você vai casar, que eu já arranjei uma noiva para você, tá bom? Você se prepare, que eu já até marquei o casamento. Como você iria reagir? Eu acho que seria bom isso hoje, né? Se o pai eu chamo de Alexandre, mas eu esqueço o nome dele. André. Se o pai de André chegasse, André, você já está com 28, né? Já está com 28 anos, está muito criado aqui dentro de casa, rapaz. Mas você não se preocupa não, que eu já arranjei uma namorada para você. Eu fui lá em São Gonçalo, lá num bairro chamado Salgueiro. Eu conheço aquela região. Mutuá. Eu arranjei lá uma moça para você. E você prepara que no dia tal você vai casar. Qual seria a sua reação, André? Aí quando você chegasse lá, encontrasse uma baixinha, meia fortinha, carinha meia feia. Pior não é isto. Está rindo, né, meu filho? Está rindo, hein? Ô, Jonatas, já está casado, mas tudo bem. Meu filho, prepara que papai já arranjou uma moça para você. Aí chega lá e pega uma sardenta daquela feinha pra caramba, essa é a sua. Porque naquele tempo, os pais tinham autoridades sobre os filhos, eram os patriarcas. E eles faziam com que as gerações seguissem dentro daquela linhagem. Hoje não, tem gente que namora e ainda escolhe mal. Não é? Escolhe, depois casa. Para que eu fiz isso? Né? Para quê? Se deixar seu pai escolher, ficava melhor. Pastor, não é bem assim. Eu, quando namorei, escolhi bastante. Escolhi bem. Foi bom. Escolhi bastante. E fui namorar uma moça que o pai e a mãe dela não me detestavam. Verdade. Se ela estiver por aí, sabe, ela deve estar sentada ali atrás. O pai dela e a mãe não foi com a minha cara. Foi uma barreira. Namoramos 5 anos escondido. Olha, porque se você não gostar, você desiste, porque foi uma dureza. O dia que eu fiquei noivo, o pai e a mãe estavam lá de dentro, não sei se a moça estava lá dentro ou lá de fora, na porta da casa dele. Eu fiquei noivo, botando aliança no dedo, eu não entrei na casa, lá de fora. Tchau, estou indo. Não tem esse negócio de sair de mãozinha dada, não. Vamos comemorar o noivado e voltar de madrugada, não, né? Naquele tempo não tinha esse negócio, não, rapaz. O negócio era mais sério. Mas eu falei, não, eu vou levar ela. Vai dormir lá em casa, eu não sei quando. Pode demorar 10 anos. Levou 9 anos para casar, mas vou levar, vou.
Porque se você também não tiver um propósito, você não faz nada nesta vida. Graças a Deus. Mas mais tarde, eu virei o xodó. Sempre assim, né? Mas me tiraram uma oportunidade muito boa. Só que eu e ela, de vez, demos uma fugida um dia, de vez em quando, não, no bom sentido. Vamos tirar uma fotografia. Tiramos um retrato, fui num foto. Ela estava com uma blusinha de crochê por cima assim, linda, linda assim. Eu com um terno caprichado, tinha um xadrez assim legal, mas legal. Xadrez, príncipe de Gana. Aquela gravata legal. Saiu, ainda tem esse retrato até hoje. Qualquer dia eu vou projetar aqui para você ver. Lindo. Eu não sei qual foi a reação das famílias quando souberam daquilo, mas então às vezes as lutas são assim. Agora, não aconteceu, a diferença é que nós vamos falar desse camarada que ele fez uma coisa boa. Casou com uma, levou uma de presente. Naquele tempo não funcionava dessa maneira, né? Levou uma de presente. Eu quero dizer para todos nós, aqui nesta manhã, da importância do Senhor. Ouça bem, esta é a minha meditação para você nesta manhã. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui nesta manhã, a importância do Senhor na direção da nossa vida. Ouça isto, por favor. Se você não ouviu o que eu falei, ouça pelo menos isto. A importância de Deus na direção da nossa vida, porque se Ele não estiver no controle da nossa vida, não tem sentido viver. Não tem sentido. E a maior parte dos sofrimentos é porque nós não deixamos Deus controlar a nossa vida. A nossa vontade, o nosso eu é muito forte. Mas esta manhã, me ouça, por favor. Permita Deus estar no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Deixe Deus agir. E é preciso para isto submeter-se a Ele. Vemos que mesmo com falhas na família de Abraão, Deus nunca perdeu o controle. Mesmo que Abraão tenha tido falhas, mesmo que Isaac tenha falha, mesmo que Jacó tenha tido falha, mesmo que José tenha tido falhas, e não importa, Deus estava no controle. Há pessoas que às vezes, por cometer pequenas falhas, pensam que Deus o abandonou. Ele não o abandona. É Ele que está no controle. Quando você aceitou Cristo como seu Senhor, Ele aceitou o controle da sua vida. É isto que nós temos que entender. Eu não faço o que eu quero. Eu tenho minhas vontades, mas eu não faço. Quando você se submete a isto, tudo vai dar certo. Tudo vai ser dirigido. Sua família será abençoada. E eu encerro. Nossa vida está e precisa continuar estando dentro do controle de Deus. E aqui nós descobrimos que Abraão morre, prepara Isaac. Isaac agora vai ter a sua família,
que dá alguns problemazinhos, mas chega mais tarde. O que é que acontece com Isaac? Ele fala: Jacó, você precisa ir também numa família, porque é de você, é em você que está agora a aliança para seguir. Este é o cuidado paternal que eles tinham com as suas gerações. Por isso, meu irmão, que esta palavra te abençoe nesta manhã. Saia daqui dizendo: poxa vida, é importante Deus estar no controle da minha vida. E aqui você descobre, próximo ao nosso encontro, Jacó então sai. Jacó sai para esta vida. E ele aqui tem uma experiência notável, que está no capítulo 28. E ele aqui vai fazer uns testes, mas não é assunto para hoje, é assunto para os próximos dias. Porque isso é igual novela. Novela sempre fica um capítulo para amanhã, para que você não perca o fio da meada, tá bom? Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor amado, nós te louvamos pela tua palavra, palavra que ilumina, palavra que clareia, palavra, ó Senhor, que direciona. E eu sei que nesta manhã há pessoas aqui, ó Pai, que precisavam desta palavra, porque muitas vezes estão numa encruzilhada sem saber o que fazer. Que a experiência de Isaac, enviado pelo seu pai, que a experiência de Jacó, enviada por seus servos, possa, Senhor, nos ajudar nesta experiência de não tomarmos decisões precipitadas, mas buscar uma orientação divina para podermos seguir dentro desta nossa jornada, que um dia vai terminar. Mas até lá, Senhor, guarda a minha mente, guarda a mente dos teus servos, guarde o coração de cada um dos teus servos aqui, que nenhum deles se percam, mas que estejam dentro da linhagem para seguir rumo à praça celestial em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.